Olá, muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão em Cristo. Olá, meu amigo virtual ou meu amigo pessoal do Instagram, do Facebook e daqueles que vão assistir depois no YouTube. Muito boa noite. 8 horas em ponto do dia 20 de março de 2021, neste sábado. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Estamos chegando aqui em mais um encontro, em mais uma oportunidade que Deus, pela sua graça, nos dá. Então estamos aqui. Hoje é 76ª live, encontro de número 76, meu irmão, minha irmã. Deus nos dando a oportunidade de que humildemente estar aqui falando um pouquinho do Evangelho de Cristo, falando um pouquinho da Palavra de Deus, retomando aí os devocionais. Eu passei um sábado sem fazer, então às quartas-feiras eu faço um estudo livre ali da Palavra, um tema em específico, e no sábado vamos por ordem nos estudos devocionais. Nós estamos no livro de Atos, desde lá do capítulo 1, já estamos no capítulo 13. Eu fiz a primeira parte do capítulo 13, sem ser o último sábado, o outro, e hoje estamos para a segunda parte final do capítulo 13. No próximo sábado começaremos no capítulo 14, se Deus, pela sua graça, assim o permitir. Então, meus queridos amigos, muito obrigado aí você que vai assistir ao vivo. Se quiseres comentar, se quiseres discordar ou concordar de alguma coisa a respeito do que eu falar aqui, esteja à vontade, pode colocar nos comentários. Eu sempre que possível eu leio, eu faço essas menções aos comentários. Quiser compartilhar nas suas redes sociais também. Lembrando que além da ao vivo, os vídeos ficam no meu perfil no Facebook, ficam no IGTV do Instagram e posteriormente também lá no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Pode procurar lá por Edson Luiz de Vargas. Também estarei colocando na íntegra o vídeo da live, sem edições, sem cortes de nenhuma espécie. Então, mais uma vez, cumprimentando os irmãos aí, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam com todos nessa noite, meus irmãos. Muito boa noite mesmo. Então, na live anterior dos devocionais, nós fomos até o verso de número 20 do livro de Atos, capítulo 13. Então, só vou retomar agora os últimos 3 ou 4 que eu li na última live ainda, no devocional, e aqui já começo nos versículos novos. Então, vou retomar a partir do verso 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 16. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Homens israelitas. Então o contexto da pregação ali, o contexto de Paulo e os outros que estavam pregando o Evangelho de Cristo, eram para judeus, eram para hebreus, eram para israelitas. Então temos que primeiro ter consciência desse ambiente, das circunstâncias e do contexto, que eram cristãos pregando Cristo para judeus, para seguidores da fé da religião judaica. Verso 17. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. Verso 18. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Verso 20. E depois disso,
Por quase 450 anos lhe deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul de Cis, homem da tribo de Benjamim. Verso 21 li agora. Verso 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme meu coração, que escutará a minha vontade. Aqui o Paulo está fazendo uma breve e sucinta um resumo da história dos hebreus, do povo judeu, meus irmãos. Versos 23. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Aqui então, meus irmãos, 2 pontos. Lá tem no Salmo, se eu não me engano, tem que da raiz de Jessé, que era pai de Davi, viria o Salvador do povo de Israel. Então nós, como os cristãos, e não somos israelitas, nós somos gentios, nós somos não israelitas, é claro que Cristo veio para nos salvar também, mas segundo, para cumprir-se as promessas, as profecias feitas ao longo do Antigo do Testamento, da Antiga Aliança, essas profecias falaram que da raiz de Jessé, do povo judeu, ia vir o Salvador, inclusive dos judeus. Posteriormente, os judeus o rejeitaram, o crucificaram, não acreditaram nele e o mataram. O próprio povo que tinha como o Messias prometido a ele, que viria deles o Messias, eles mesmos rejeitaram. E é interessante que tem várias passagens dos profetas de Israel dando detalhes de onde viria, como viria o Messias, e mesmo assim eles ficaram cegos pela religião deles, pelos costumes deles, e rejeitaram a Cristo que estava diante deles. Eles rejeitaram o Salvador deles que estava diante deles. Verso 33, verso 24, desculpe. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Cuidado aqui, meus irmãos, e ponto de atenção. Falarei um pouquinho adiante sobre o batismo do arrependimento e um outro tipo de batismo. Mas então aqui João Batista, que é o último profeta que veio antes de Cristo, ele pregava o batismo do arrependimento. Já falarei um pouquinho mais sobre esse batismo. Verso 25. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Verso 24, aliás, verso 25. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Esse é o verso 25. Então, muitos judeus que seguiam a João Batista estavam achando que ele era o Salvador do mundo, que ele era o Messias, que ele era o Verbo encarnado, mas ele deixou claro que ele era apenas um antecessor, que após ele viria o verdadeiro Salvador dos judeus, o verdadeiro Salvador do mundo, dos judeus e dos gentios, meus irmãos. Oh, maravilha! Verso 26. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Palavra da salvação. Então aqui Paulo está falando para os judeus: eis que é chegada a vós a palavra da salvação. O Evangelho de Cristo é a palavra da salvação.
nação, meus irmãos, que fique claro isso. Verso 27. Por não ter me conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Então, o que eu falei há pouquinho, os profetas, Isaías principalmente, Daniel, o próprio Moisés, eles profetizaram a respeito do Cristo, que ele seria rejeitado diante do seu povo. Então, essas escrituras eram lidas no templo, no sábado, então por isso que Paulo está falando aqui a respeito. Verso 28, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Verso 29, e havendo eles cumprido todas as coisas que deles estavam escritas, tiraram do madeiro e puseram na sepultura. Verso 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Verso 31, e por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para o povo, para com o povo. Esse é o verso 31. E aqui, meus irmãos, fica também fica muito claro para nós que temos Jesus, que cremos no Senhor Jesus. Ele esteve, após ressuscitar, muitos dias na terra, já em corpo glorificado, e houve muitas testemunhas, os apóstolos, a Maria e outros, Maria Madalena, alguns discípulos, teve inúmeras testemunhas que conviveram com o Senhor após a sua ressurreição. E essas testemunhas que foram a base, principalmente os apóstolos, que foram a base do Evangelho, que foram a base para que a igreja do Senhor se alastrasse e se espalhasse pelo mundo. Essas testemunhas. Então, essas pessoas, os apóstolos, alguns discípulos, eles não pregaram o que ouviram, eles pregaram o que viram diante dos olhos deles. O nosso Senhor Jesus ressuscitado, em corpo glorificado, não mais tendo risco de ocorrer qualquer coisa com ele, ele não era mais suscetível à corrupção. Então essas pessoas foram testemunhas oculares, eles viram, eles falaram com Cristo. Não só os apóstolos, houve muitas outras testemunhas. Então também outro detalhe, meus irmãos, Cristo não apareceu após ressuscitar para estranhos, para não convertidos, para pessoas com outras crenças, ou para pessoas que o crucificaram, que não creram nele. Isso é muito interessante. Pretendo falar um pouquinho um dia sobre isso aí. Cristo aparece primeiro para os seus. Isso também é bem interessante, mas é para uma outra oportunidade. Verso 32, e nós vos anunciamos que a promessa feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Aquilo que eu falei lá, meus irmãos, as promessas feitas pelas profecias da antiga aliança, dos profetas da antiga aliança, estava se cumprindo em Cristo. Verso 33, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Verso 34, e o que eu ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Verso 35, por isso também outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Já falarei um pouquinho a respeito disso à frente. Verso 36, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu,
foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Versos 37, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Então aqui, meus irmãos, é uma pequena pausa para nós fazermos essa distinção aqui, que fica bem clara nesses versos aqui. Durante a antiga aliança, até João Batista, houve homens de Deus, inspirados por Deus, homens fiéis a Deus, homens que fizeram obras maravilhosas permitidas por Deus. Moisés, o próprio patriarca Abraão, Davi e quantos outros, Isaías, Eliseu, quantos outros homens de Deus, Jonas, mais anteriormente Jó, todos foram homens de Deus, mas todos foram homens, embora que com a inspiração divina muito grande, embora que com obras maravilhosas, foram homens. Cristo é o Deus que se fez homem, por isso que ele não conheceu a corrupção. O seu corpo, após a morte física, a morte terrena, não se degradou, não conheceu a corrupção, porque o Senhor tinha prometido. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. É o verso 37 que eu li agora. Então, a distância é grande. Houve homens com grande apreço a Deus e Deus por eles, na antiga aliança, no povo judeu, e veio Cristo. Cristo é Deus que se fez homem. Por isso que temos que ter essa distinção, por isso que a corrupção, ele não conheceu, o seu corpo não conheceu a corrupção. Verso 38. Seja-vos, pois, notórios, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Seja-vos, pois, notórios, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. O perdão total dos pecados, a remissão quer dizer isto, nenhum pecado há. Então, meus irmãos, do versículo 38 que eu li agora, aqui temos que também ter uma atenção e fazermos uma pausa. O batismo, que eu falei de João Batista agora há pouco, batismo de arrependimento. O João Batista pregava para judeus: arrependei-vos dos vossos pecados, que é chegado o reino de Deus. E batizava-os na água, batizava-os no Rio Jordão. Esse é o batismo cerimonial, é o batismo terreno, em que a pessoa se arrepende da vida pecadora que tem antes. Mas o Senhor Jesus batiza de outra forma, de outro jeito, de outra têmpera, outro modo. E é isso que está dizendo aqui, meus irmãos. É por esse que é chegado, que é nos anunciado a remissão dos pecados. Então, através do batismo de João Batista, os judeus se arrependiam. Mas o perdão dos pecados, de todos os pecados, só pode se dar através da obra consumada de Cristo. Então é isso que nós temos que falar claro, meus irmãos. Eu já fiz uma live há um tempo atrás sobre batismos. Que tipo de batismo? O batismo de João Batista, o batismo através do Espírito Santo que Cristo dá aos seus. Então, só para deixar clara essa distinção. Vamos em frente, que esse capítulo é longo e não terá terceira parte. Hoje nós encerraremos o capítulo 13. Verso 39. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Meu Deus do céu, que passagem maravilhosa, meus irmãos, que verso maravilhoso, eu vou repetir. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, meus irmãos, a lei veio para os judeus, a lei de Moisés, para provar aos judeus que eles não tinham condições de cumprir na íntegra a lei.
A lei foi dada a eles para isso, para eles perceberem que eram homens que eram falhos e o homem por si próprio não consegue cumprir os mandamentos de Deus. Então eles não conseguiam ser justificados pela lei, porque invariavelmente eles descumpriam a lei de Moisés. Mas é justificado todo aquele que crê em Cristo. Aí sim, meus irmãos, esta é a justificativa final, esta é a justificativa santa. Por ele é justificado todo aquele que crê. É isso, meus irmãos. Ah, mas então eu serei justificado dos meus pecados só porque eu creio em Cristo? É sim, meus irmãos. Isto é o Evangelho da Graça. É o Evangelho da Graça, é o único Evangelho. É o Evangelho que o Senhor Jesus nos pregou e nos ensinou. Lá na cruz ele justificou por nós todas as nossas iniquidades, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, absolutamente toda. A sua obra é perfeita na cruz, a sua obra ela é de total acerto, meus irmãos. Então todos os nossos erros estão justificados lá. A obra do Senhor Jesus tem eficácia total. Então não existe mais nada a fazermos a não ser crermos no Senhor Jesus. É claro que depois de crermos, depois de aceitar o Senhor Jesus, o seu Evangelho, as nossas boas obras frutificarão, mas frutificarão decorrentes disso. Então, aquela frasezinha que eu gosto, boas obras não produzem salvos, mas salvos produzem boas obras. Verso 40, vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, tal qual não crereis, se alguém vô-lo contar. Verso 42, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. Então aqui já era uma pregação para judeus, que era numa sinagoga judaica, mas haviam gentios, e os gentios começaram a ter zelo e prazer e gozo nas palavras que os apóstolos pregavam, meus irmãos. Verso 44, e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Oh, verso maravilhoso, 44. Verso 45, já estamos quase no final, meus irmãos. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então os judeus, mais uma vez, de coração de pedra, de coração fechados para Cristo, já tinham rejeitado antes, já tinham crucificado, mais uma vez rejeitam a palavra da salvação e ficam com inveja dos gentios que se sentiram tocados por Cristo, pois Cristo veio como Messias dos judeus, mas também veio como Salvador dos não-judeus. Veio como meu Salvador, veio como seu Salvador, meus irmãos. Verso 47, verso 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos-nos para os gentios. Oh, maravilha! Então os judeus que tinham da sua raiz se produziu o Salvador, se produziu Cristo, da linhagem de Davi, eles rejeitaram. E então os apóstolos e Deus e o Evangelho se voltou para os gentios, já que na sua casa não foram aceitos, foram procurar moradia em outras casas, em outros lares. Verso 47, porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra.
Então é isso, meus irmãos. Toda a antiga aliança é um contexto judaico. A partir dos evangelhos e principalmente a partir das epístolas do final do livro de Atos, a palavra se espalha pelo mundo, se espalha para nós. A salvação não é mais exclusiva dos judeus. Pelo contrário, a maioria dos judeus rejeitou a salvação, rejeitou o Cordeiro de Deus. E nós recebemos de graça e pela graça, meus irmãos. Nós somos cordeiros do reino do Senhor Jesus, como diz na palavra. Verso 49, verso 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Olha aqui, meus irmãos, isso aqui é... Pena que não vai dar tempo de a gente discutir um pouquinho mais. Creram os que estavam ordenados para a vida eterna. Então, não é eu, vou tentar ser bem sucinto e resumido. Não é eu, não é você, não é ninguém que escolhe ir a Cristo. Cristo nos escolhe para ir a Ele. E aqui está bem claro. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Ordenados por quem? Não era pelo pastor, pelo apóstolo, pelo discípulo, pelo padre, não. Ordenados pelo próprio Cristo. É Ele que nos chama, é Ele que nos escolhe para ir a Ele. 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Verso 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os príncipes das cidades e levaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E aqui é um costume judaico, quando alguém se sentia ofendido com algum lugar, alguém não era recebido bem em algum lugar, o judeu sacudia, tirava os pós do seu pé em uma demonstração de desprezo por aquelas pessoas e por aquele lugar. O último verso do capítulo 13, então, meus irmãos, verso 52, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, o título lá, meus irmãos, o devocional, capítulo 13, o Evangelho segundo o Espírito Santo. E na primeira parte que eu falei na vez anterior, tem muita citação do Espírito Santo. Então, a igreja de Cristo até hoje, daquela época não era diferente, ela está sempre cheia do Espírito Santo. Ela está na alegria, ela está no gozo da companhia do Espírito Santo. Todos que são de Cristo realmente têm por companhia, têm por proximidade o Espírito Santo de Deus. Isso nos alegra muito, meus irmãos. 8h28, estamos aqui finalizando mais essa transmissão, meus amigos. Agradeço demais a todos que vão assistir no meu perfil no IGTV, no meu perfil no Facebook. Estará lá também no YouTube, no Evangelho segundo o Evangelho, pode procurar com o título de hoje. Então, na próxima quarta-feira estaremos de volta aqui com um tema ainda a ser decidido. No próximo sábado entraremos no devocional do capítulo 14 de Atos, começaremos. Então, meus irmãos, muito boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês, das suas famílias, que Deus nos dê força nesses momentos difíceis de pandemia que estamos passando, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito obrigado e boa noite.